Nessa manhã de domingo, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que tem estado no meu coração. A gente vai falar um pouco sobre sobre como Deus espera que a gente haja depois que nós fomos alcançados por Ele. Ele não te chamou apenas para você ir para o céu, como se isso fosse pouco. Na verdade, não é nada pouco. Existe um tempo e algo a ser feito entre esse período do dia que Ele te chamou até o dia em que ou Ele volta ou Ele te chama para Ele de forma definitiva pelo advento da morte. Ele quer que eu e você façamos algo e quer que eu e você façamos algo do jeito que Ele quer que façamos e não do nosso próprio jeito. A gente precisa tirar isso da mente de que eu sirvo a Deus do meu jeito. Ele deixou instituído um modelo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Amém? Queria que vocês estivessem abrindo as Bíblias de vocês no livro de 1 Pedro, verso 9. E se você tiver um marcadorzinho na sua Bíblia, pode deixar marcado esse texto, porque a gente depois vai voltar para ele do meio para o fim. E eu vou ler primeiro esse texto, depois a gente vai ler mais alguns textos aqui da palavra do Senhor. 1 Pedro 2, verso 9. Diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos, Senhor, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor coloque essa palavra nos nossos corações, ó Pai. Que seja algo além dos minutos que estamos aqui falando e ouvindo, Senhor. Mas que seja algo que possa nortear a nossa vida, porque é a Tua palavra e por ser ela é viva, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque cremos que ao longo desses dias o Senhor já, por um miraculoso mistério, preparou o nosso coração para essa manhã e te pedimos que essa semente possa cair e gerar frutos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Esse texto que a gente leu, uma linguagem totalmente velho-testamentária, né? Vós sois nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Só que esse texto ele não está no Velho Testamento. Ele está no Novo Testamento. A história da igreja, irmãos, ela vai se desenvolvendo e nós, muitas vezes, o povo cristão, ele perdeu o contato com a história da igreja. Então, tudo que nós sabemos é os textos bíblicos, e nós temos que saber. E tudo o que nós sabemos é o que vivemos dentro da própria igreja, do dia de hoje, ou do dia em que nós nos convertemos até hoje. Então, quem se converteu há 2 anos, há 5, há 10, há 6 meses, tudo que ele sabe de igreja é esse tempo, e ao longo desse tempo em que ele se converteu, ele vai conhecendo a história da Bíblia. Isso é bom, mas entre o dia em que você se converteu e as histórias narradas na Bíblia, houve toda uma história de pessoas que viveram a vida que nós estamos vivendo hoje no tempo delas. Amém? Então a história ela vai correndo e as coisas vão acontecendo. A igreja do Senhor não começou nessa igreja. A igreja do Senhor não começou no dia 29 de agosto de 2002, que foi o dia em que eu me converti. A igreja do Senhor ela começou quando Cristo cumpre a sua obra, tudo ficou consumado e os seus apóstolos saíram pelo mundo levando essa palavra, criando, fazendo discípulos e fazendo com que essa mensagem fosse divulgada. O tempo vai passando, irmãos, e nos primeiros séculos a igreja ela cresce, ela se espalha pelo mundo e em muitos locais do mundo esse primeiro contato com o evangelho permanece até hoje por intermédio desses apóstolos e desses primeiros discípulos que saíram a pregar o evangelho. Já foi ensinado aqui em outras pregações, até eu mesmo tive a oportunidade de falar sobre isso, do quão foi difícil para os próprios apóstolos irem para o mundo. Foi necessária uma perseguição para que, através dessa perseguição, eles fugissem. E nesse ato de fuga, não tinha como eles deixarem o evangelho para trás. Eles podem ter deixado propriedades, bens, materiais, mas o evangelho estava no coração. E para onde eles foram, eles levaram esse evangelho. E essa mensagem ela foi espalhada. Nos primeiros séculos, é isso que acontece. Nesse interim, começa a acontecer um fenômeno que a gente sabe mais ou menos, uns um pouco mais, outros um pouco menos, em que a igreja começa, em certa medida, a se fundir e se unir ao estado dominante da época.
Nessa época, a partir do terceiro século, do quarto século, começa aquilo que nós conhecemos por Igreja Católica. Eles começaram eles aglutinaram aquilo que era o cristianismo da época. E tire do seu coração, irmãos, de que porque por ter sido católico não haviam coisas boas. Houveram sim muitas coisas boas, porque Deus sempre teve o seu povo em todos os lugares. Em toda a época da história, sempre houveram 7.000 que não dobraram seus joelhos. Em toda a época da história. Então tire isso de que não foi um tempo proveitoso, porque Deus nunca perdeu tempo. Amém? O tempo ele vai andando, essa igreja ela se alinha cada vez mais com o Estado e chegando já em tempos muito futuros. Século XVI, século XV, século XIV, começa um movimento tão forte dessa união da igreja com o Estado, nessa época do catolicismo medieval, né? Desde o ano 1000, na verdade, começa essa fusão muito forte e começaram a haver separações na sociedade que em certa medida já existiam, mas agora elas ficaram muito detalhadas. Então você nascia, você era da nobreza? Se sim. Você era da realeza? Se sim. Você tinha algo hereditário. Você recebia um título que vinha do seu pai, que vinha da sua família. Fosse um lorde, fosse um príncipe, fosse qualquer título de nobreza, um duque, passaria para você. Se você não nascesse na nobreza, você fosse dos plebes, você fosse da força de trabalho do povo e, consequentemente, as pessoas mais humildes, você só tinha 2 caminhos de ascensão social. Porque você não poderia se tornar um nobre, a não ser que por um ato de bravura muito grande, em alguns lugares do mundo, havia a chance de você ser coroado como um cavaleiro, e aí você fazia parte do primeiro degrau da nobreza. Mas, para ter sido um cavaleiro, você precisaria ter passado pela instituição militar. Então, ou você se transformava num militar, e aí era a sua chance de não ser mais um plebe, ou você se tornava um clérigo. Você se tornava alguém que tinha conhecimento de Deus. E você se tornava um sacerdote. Esse foi um dos principais motivos que o movimento da Reforma Protestante aconteceu. Essa fusão da igreja com o Estado. E toda vez, em todas as épocas em que o povo de Deus se uniu aos governantes humanos, não deu bom. Isso fica um ensinamento para a gente de ontem, de hoje e para amanhã, irmãos. A igreja do Senhor, ela é indistinta de toda a sociedade, porque ela é do Senhor. Ela não pertence a um templo, ela não pertence a um país, ela não pertence a alguém, ela é do Senhor. Nesse interim, começa esse movimento de reforma protestante, e a gente sempre imagina, né, que a ideia da reforma protestante foi fazer com que todos tivessem uma Bíblia em casa. E também foi. Porque nesse mesmo interim da reforma protestante está se inventando o que dizem ter sido a maior invenção da história, que foi a prensa de Gutenberg, em que ele consegue agora imprimir livros e textos em escala de indústria. E aquilo que se demorava meses e anos para se copiar por um copista, manualmente, que era caríssimo, agora era impresso. Muito parecido com as impressoras que nós temos hoje em casa e exatamente igual às impressoras profissionais nas gráficas. Lógico, com toda a tecnologia de hoje, mas o princípio continua o mesmo. Então, aqueles dias começa com esse fomento, e o combustível de tudo isso é um dos principais motivos da reforma. Na reforma, foi instituído de que todos os crentes eram agora sacerdotes. Agora, não porque a partir daquele dia algum homem determinou, mas por causa, inclusive, desse texto que nós lemos, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós em Cristo Jesus somos sacerdotes. Todos nós em Cristo Jesus não precisamos mais de um sacerdote que intermedie algo entre nós e Deus, mas nós somos esses capazes de fazer e levar esse ofício de sacerdote para as pessoas. E a gente percebe na Bíblia, irmãos, que houveram N paralelos, N coisas que aconteceram no Velho Testamento, que era uma sombra, e no Novo Testamento ficou claro e explícito, e o maior de todos esses é o próprio Cristo, narrado no Velho Testamento e expresso para aqueles homens como um Messias, e para os homens que tiveram o privilégio de ver o Cristo vivo, e para nós hoje, o revelado Cristo, Filho de Deus. Tendo dito isso, irmãos,
tendo dito em que um dos maiores motivos da reforma protestante não apenas é o de levar uma Bíblia para cada homem, e muitas vezes nós negligenciamos, né, a leitura da palavra de Deus, tendo um acesso tão fácil e tão abundante quanto temos hoje. E esse foi um dos motivos por que homens morreram e derramaram seu sangue para que nós pudéssemos hoje ter essa liberdade. Não para ter essa liberdade e estarmos usando o mal, mas para termos essa liberdade. E um dos motivos também é a ideia de que não existem castas sacerdotais. Não existem clérigos apenas e somente eles detentores do direito de ter Deus e de levar Deus para as outras pessoas. A nossa igreja está passando por um momento histórico, irmãos. A nossa igreja aqui mesmo, como o pastor falou, a organização e a criação dessa junta do presbitério diaconal, que junto com o pastor vai governar os passos dessa comunidade. Só que não se engane, os presbíteros que serão eleitos e os diáconos que serão eleitos, junto ao pastor que já atende ao seu ofício dentro dessa casa, eles não são os únicos responsáveis por aquilo que precisam ser feitos nessa casa. As pessoas morreram para que esse texto que nós lemos, de que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que este texto fosse verdade na vida de cada um de nós, e não apenas na vida dos diáconos, presbíteros e pastor, que exerce o seu ministério, o seu chamado. Há uma obrigação, entenda isso, porque existe um peso. Jesus disse que o jugo dele era leve, que o fardo era leve. Ele não disse que não havia jugo, e ele não disse que não havia fardo. São coisas completamente diferentes. É necessário que eu, vocês, nós, como corpo de Cristo, entendamos isso, irmãos. E se esse texto está no Novo Testamento, ele está expressando uma realidade que existia onde? No Velho Testamento. Ele tem um espelho, ele tem um reflexo, e ele tem um paralelo lá no Velho Testamento. Amém? Vocês estão aí? Então, que possamos viajar numa viagem do tempo de alguns milhares de anos para o livro de Levítico. Deixa marcadinho esse texto, a gente ainda volta nele, tá? Livro de Levítico, capítulo 21. E eu já vou falar o versículo. Então, nós, enquanto cristãos, hoje, o Novo Testamento, graça, a aliança, a nova aliança, a graça de Cristo, nós fomos feitos nação santa, sacerdócio real. Nós fomos feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. E esse motivo é muito claro, a gente leu e depois a gente vai poder voltar lá e reler esse texto para que a gente possa absorver tudo que esse texto está falando, irmãos. Acredite, dificilmente você e eu, nós vamos conseguir extrair a grandeza de um texto bíblico lendo apenas uma vez. Mas é basicamente impossível. Impossível. É como se houvessem livros e livros e livros escritos dentro, muitas vezes, de um texto. E muitas vezes esse texto foi alvo de estudiosos e de escritores para escreverem justamente livros e livros e livros a respeito de um texto. Então, o texto que a gente leu é muito poderoso, eu tenho certeza que a gente não conseguiu ainda destrinchar ele, mas ele tem um reflexo no Velho Testamento e a gente vai estar vendo como era a vida de um sacerdote. Porque agora, no Novo Testamento, eu me tornei um sacerdote. Então, eu tenho que saber a minha obrigação nos dias de hoje com um paralelo de como ela era originalmente no passado. Porque se lá era sombra, hoje é realidade. Então, se lá alguém fazia algo, hoje eu tenho que fazer melhor ou pior do que lá? Vocês entendem? A revelação para aqueles homens era como uma nuvem, algo turvo, parcial. Era como se fosse um quebra-cabeça faltando muitas peças. Em que nem a foto da caixa do quebra-cabeça eles tinham por inteiro. Nem a foto. Se alguém já montou um quebra-cabeça, sabe como é. Vem uma foto de como é o objeto a ser montado. Nem isso eles tinham por completo. Por completo. A imagem que eles tinham de um Messias era muito mais ligada a um libertador militar do que ao Deus encarnado que viria na Terra para salvá-los de forma eterna. Não era essa a imagem que eles tinham, ou pelo menos a maioria dos judeus tinha. Não era essa a imagem. Tanto que quando Cristo pisou na Terra, a decepção deles foi o quê? Que ele não se tornou um libertador.
Qual é a ofensa de Cristo entrando em Jerusalém dentro de um jumento e não em cima de um cavalo? Era ele vindo em paz e aquelas pessoas querendo que ele viesse em guerra. Guerra, em força, montado num cavalo com uma espada, com uma bandeira e mandando que se atacasse os romanos. E isso não aconteceu, porque aquelas pessoas tinham a ideia errada de um Messias. Não quero entrar nisso hoje, mas infelizmente a ideia errada que muitos cristãos hoje em Cristo Jesus, na igreja do Senhor, ainda têm. A imagem errada de Cristo. Não é esse o foco dessa palavra nessa manhã, mas já deixa isso no seu coração. Em Levíticos, capítulo 21, Levítico, capítulo 21, a partir do verso 17, diz assim: Estas são as obrigações, ou melhor, são as interações que Deus exigia dos seus sacerdotes. Prepare o seu coração, porque o que você vai ler é muito dolorido agora. Talvez você já tenha lido e tenha lido de uma forma um pouco mais a leitura de carreirinha ali, você não tenha reparado. Então prepare o seu coração, porque é uma leitura um pouco dolorosa. E a gente vai poder entrar em ponto a ponto do porquê Deus tinha esse grau de exigência para aquelas pessoas que eram sacerdotes naquele dia. E para que a gente entenda o nível de responsabilidade que em Cristo hoje nós continuamos tendo como sacerdotes. Verso 17. Fala a Arão: nenhum dos que tem descendentes que tenha um defeito físico se aproximará para oferecer pão do seu Deus em todas as suas gerações. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá se aproximar. Nenhum cego, ou nenhum aleijado, ou nenhum desfigurado, ou de braços ou pernas desproporcionais. Ou homem que tenha o pé quebrado ou a mão quebrada. Ou seja corcunda ou anão. Ou vesgo, ou que tenha sarna ou feridas purulentas, ou testículos lesado. Nenhum homem que tenha algum defeito dentre os descendentes e sacerdotes de Arão se aproximará para apresentar as ofertas queimadas do Senhor. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois tem defeito. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, mas não entrará além do véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Eu avisei que era um texto um pouco difícil, né, da gente estar lendo e ouvindo isso, especialmente quando você compara esse texto de hoje, esse texto que na Bíblia que lemos, com a cultura de hoje. Alguém poderia falar: é capacitismo, está falando das pessoas com alguma deficiência, olha que absurdo. Mas lembre-se, este é mais um dos textos tipológicos, é mais um dos textos que revelam uma realidade muito maior do que apenas a realidade para as pessoas que leram originalmente. É um texto que está falando de algo que viria. E olha que bênção, irmãos, esse algo veio. Esse algo não é algo, mas é alguém, é o próprio Cristo. E essas condições que são narradas aqui são condições muito severas, porque a gente sabe que no tempo em que ainda não haviam as tribos de Israel, aqueles que eram responsáveis pelo serviço, não do templo ainda, mas do tabernáculo, eram os descendentes de Arão, o irmão de Moisés. Eles foram responsáveis por cuidar das coisas de Deus, no que dizia respeito ao sacerdócio, aos sacrifícios e tudo aquilo que era pertinente às coisas espirituais. Eles foram aqueles que ficaram responsáveis por isso. Apenas a família de Arão. E aqui ele está dizendo que não bastava alguém nascer da família de Arão. Não era apenas o único requisito para que você pudesse exercer o sacerdócio, para que você pudesse fazer parte daquilo que era feito em nome de Deus e para Deus. Era necessário que você tivesse uma constituição física perfeita. Deus ele vai trabalhando, irmãos, com a matéria-prima do dia. Vocês, por certo, conseguem perceber o quão isso é difícil de ouvir. Naqueles dias, irmãos, as pessoas mediam a espiritualidade e o favor de Deus para com as outras pelo que elas mostravam publicamente. Alguém, ainda nos dias de Jesus, que não tinha todas as condições físicas, ele é cego, Senhor. Quem pecou?
Ele ou os pais? Porque era essa a ideia. Se você tinha qualquer tipo de dificuldade, era um desfavor de Deus. Ou você ou os seus pais tinham feito algo e logo você não era digno de respeito e consideração. Não é o alvo da pregação de hoje, só um parênteses. Isso, infelizmente, acontece nos meios cristãos, no meio cristão, nos dias de hoje. As pessoas medem as outras pelo que elas têm e dizem que quem não tem não é abençoado por Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Fecha parênteses. Voltemos ao tema da pregação. Aqueles sacerdotes, eles tinham o dever de ministrar diante de Deus, não apenas por eles, mas pelo povo. Então eu preciso começar a entender qual era esse ofício sacerdotal para que pudesse ter tantos requisitos e pré-requisitos. Qual era o nível de importância? Naqueles dias, toda a interação das pessoas com Deus era através dos sacerdotes. Cada vez que as pessoas pecavam, irmãos, eles não tinham um sacrifício perfeito como temos o próprio Cristo. Era necessário periodicamente oferecer sacrifício pelos seus pecados. Esses sacrifícios, eles não apagavam o pecado, mas eles cobriam o pecado. Eles eram expiados. Por isso precisavam ser feitos periodicamente. E o sacerdote, e eu estou falando aqui do sacerdote, não do sumo sacerdote, depois a gente vai falar um pouquinho do que cada um fazia, mas o sacerdote era responsável por intermediar. Olha o nível de compromisso nessa atitude, irmãos. Um homem que sabia que tinha pecado. Sabia que tinha pecado. Lembra? Agora a gente está na dinâmica do tabernáculo, a gente não está na dinâmica do templo. Então essa dinâmica do tabernáculo é o povo caminhando por onde? Pelo deserto. Amém? Vamos lembrando da história. Às vezes faz um tempinho que a gente não leu, né? Já faz um tempo que a gente leu, a gente vai esquecendo dos detalhes. Mas o tempo do tabernáculo é o tempo das pessoas caminhando pelo deserto. Eles estão, então, períodos, eles são um povo nômade, eles estão caminhando pelo deserto. É toda essa estruturação, ela está sendo feita. Ela está sendo montada. Moisés tirou o povo que estava escravo no Egito, foi usado por Deus para libertar o povo que estava no Egito. E agora eles começam esse processo de caminhada do Egito até onde? Canaã, a terra prometida. Então é um processo, geograficamente a gente sabe que essa caminhada poderia ter demorado meses, talvez alguns poucos anos, com muita dificuldade, mas a gente sabe que por desobediência do próprio povo, esse tempo demorou quanto? Esse tempo se estendeu por quanto tempo? 40 anos. E o texto fala claramente quais são os motivos. Rebeldia do povo. O povo era um povo de dura cerviz. O povo era um povo da cara dura. Uma pessoa da cara dura é uma pessoa que não quer se quebrantar. Não é ter cara dura quando se precisa ter cara dura. É ter cara dura quando precisa se quebrantar. Este era o povo. Este era esse povo. E esse povo, por um desígnio de Deus, sentia que tinha pecado. Essas pessoas percebiam que eles tinham feito o que não era para ser feito. Eles percebiam que eles tinham transgredido não apenas a lei de Deus expressa já em Moisés, mas a lei que Deus já tinha colocado no coração de cada homem. É por isso que nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque Deus colocou a sua lei no coração de cada homem. Um homem que nunca teve contato com o outro, que cresceu, né, como Mowgli, um menino lobo, né? Ele cresceu em meio à selva, aos animais, ele nunca teve contato com o outro dentro do seu coração. Né? Falando de uma fábula, mas se fosse real, dentro do seu coração a lei de Deus estava escrita. E esses homens sabiam que tinham pecado, e eles levavam até esse sacerdote ofertas para cobertura desses pecados. Era esse o papel desse sacerdote. Como tinham que ser essas ofertas? Elas poderiam ser de qualquer forma? Poderiam ser quaisquer ofertas? Elas poderiam ser do pior que eles tinham? Como tinha que ser essas ofertas? Apenas o melhor. Só o melhor era aceito por Deus. E às vezes a gente vai se distanciando dessa realidade. Ontem eu estava no seminário e aí a gente estava tendo uma aula sobre a teologia do culto. E aí estava falando a respeito disso, e aí citou Caim e Abel, em que Caim e Abel foram oferecer, mostrar a Deus as suas ofertas, o melhor do que tinham. E o texto pega e fala que Caim foi reprovado tanto a sua oferta quanto o seu coração. E que a oferta e o coração de Abel foi aceita. E aí, às vezes, a gente quer se distanciar de uma realidade que, por causa de alguns que usaram ela mal, a gente às vezes se distancia.
A ideia de que eu tenho que entregar o melhor para Deus. E na própria galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, Abel é citado como alguém que deu o melhor. Ele deu a melhor oferta. E por que ele deu a melhor oferta? Por óbvio, porque ele tinha o melhor coração. Então, quem tem coração bom, entrega o melhor. Quem não tem coração bom, não entrega o melhor. E aquilo que ela deu, o seu próprio coração é reprovado. Então o povo, ele tinha que entregar o melhor e o sacerdote era responsável por fazer o processo, seja da queima, seja da oferta, seja do processo religioso para que houvesse uma expiação do pecado, lembrando o que viria a acontecer em quem? Em Cristo, o sacrifício perfeito e único, de uma vez por todas, que não precisava mais ser refeito. Esse era o ofício do sacerdote. E aqui, Deus começa a colocar várias regras para dizendo que se ele fosse assim, ele não poderia exercer esse ministério. Ele não poderia. E a primeira coisa que Deus pega e fala é que esse sacerdote não poderia ser cego. Entenda, irmãos, existe um paralelo, porque nós em Cristo Jesus fomos feitos sacerdotes. Deus poderia ter chamado o nosso ofício de qualquer outro ofício. Mas ele fez questão de fazer todo o paralelo com o Velho Testamento. Ele não destruiu o Velho Testamento, ele revelou, jogou a luz de Cristo no Velho Testamento e mostrou, lá quando vocês faziam isso, era isso aqui que eu queria que vocês fizessem. Porque na consumação dos tempos, através de Cristo, isso seria possível. Então o primeiro critério é, o sacerdote não podia ser cego. Jesus Cristo, em certo momento, disse, levante os olhos, abram os olhos e vejam que os campos estão brancos. Aqueles que não têm visão, irmãos, aqueles que estão cegos, eles não conseguem ver a realidade ao seu redor. Fisicamente, sabe qual é o processo da visão? A luz bate num objeto e a diferença dessa refração de luz atinge os nossos olhos. Aquele que é cego não consegue ver não o objeto, porque o objeto só pode ser visível através da luz. Em Cristo eu já tenho a luz. Os objetos não são propriamente objetos, são pessoas. Se eu não consigo discernir a realidade das pessoas que o Cristo está iluminando para eu entender como elas são, eu sou um sacerdote cego. Aleluia. Eu não consigo discernir o que o meu irmão, e ainda que não fosse meu irmão, um estranho, que eu nunca vi, mas eu não consigo ter esse discernimento do que essa pessoa está passando. Os cegos lá não podiam ser sacerdotes. Se lá essa era a obrigação, como será a obrigação no Novo Testamento? E antes que alguém comece a pensar, a graça já foi derramada aqui. Esse sacerdote, ainda que cego, desligou a câmera, nós temos que ver porque ela desligou. Esse sacerdote, ainda que cego, a graça foi derramada, ele podia comer. Ele podia se alimentar. Ele não ia morrer de fome. Fiquem tranquilos com relação a isso. Se essa, de alguma forma, é a dúvida, a graça já tinha sido derramada para aqueles homens. Eles não estariam desamparados. Entenda, eles eram da tribo que viria a ser Levi, que virá a ser Levi, mas eles eram da família de Arão. Eles não estavam produzindo no campo e trabalhando no campo. Para que eles se alimentassem, era necessário que eles recebessem esse alimento. Então, a dúvida é, eles não poderiam ser sacerdotes, mas eles seriam expulsos? Não, eles não seriam expulsos. Trazendo para os nossos dias. Não é que alguém vai perder a sua salvação. Não estou pondo medo de inferno sobre o coração de ninguém, irmãos. Não vai ser eu que vou rebaixar a graça que Deus já derramou sobre todos nós. Mas apesar da graça não ter custado nada, e para ser graça não precisa ter custado nada, ela gera respostas em nós. Porque ela vai nos trazendo perguntas, e essas perguntas requisitam respostas nossas. É sobre isso que a gente está falando. Se o medo é, eu vou perder minha salvação, eu vou para o inferno, essa pregação já acabou para você. A paz do Senhor, Deus abençoe. Se você precisar ir, não vai ter mais nada novo, se era esse o seu coração. Agora, se o seu coração é miserável homem que sou, pela graça fui salvo, e agora o que eu tenho que fazer com essa graça, porque não é justo que algo tão bom que veio a mim fique só em mim. Se você tem isso no seu coração, continue por aí. Eu tenho certeza que Deus ainda vai falar muito ao seu coração a respeito disso. Então esse homem ele não poderia ser cego. Ele não poderia ter essa falta de discernimento do próximo. Ele não poderia ser aleijado. Jesus, o pastor pregou aqui um tempo atrás sobre o tanque de Betesda.
As pessoas iam lá e tinha um mito, tinha uma lenda, tinha algo que era contado, um conto, irmãos. Quem veio dos interiores da vida aí sabe como os contos são famosos. As pessoas sentam à noite depois de um dia de trabalho difícil, porque quem é do campo sabe o quão difícil é. E eles sentam ali, e dentro da sua cultura, num lugar frio, em volta da fogueira, tomando um chimas, né, para os irmãos gaúchos, e para outros povos aqui, vizinhos nossos que também têm esse hábito. E eles contam suas histórias. E quais você acha que são as histórias? Ah, o cara plantou uma semente e nasceu um milho. Não é essa a história, né, irmãos? A história é sempre algo misterioso. É sempre algo que chama atenção. O cara plantou um milho. E esse milho começou a crescer de uma forma muito diferente. E numa noite de lua cheia, ele cismou de ir lá pegar uma espiga e ver o que tinha dentro dela. E quando ele abre a espiga, sabe o que tinha dentro dela? Para eu que não creio nessas coisas, era só milho, né? Mas nessas histórias contadas tinha algo lá incrível. O tanque de Betesda era uma história em que os aleijados eram postos lá e eles não poderiam entrar no tanque porque eles eram aleijados e ninguém colocava eles lá. E olha que loucura. Eles também não conseguiam sair de lá, irmãos, porque eles eram aleijados. Ainda que ele quisesse sair, alguém precisava entrar e tirá-los de lá. Um aleijado fica onde é posto. Não consegue caminhar sozinho. Esse sacerdote ele não poderia ser aleijado. Assim como nós em Cristo Jesus, que fomos feitos reis e sacerdotes, não podemos ser aqueles que vivem parados. Aonde se coloca, fica. Não conseguem caminhar sozinhos. Porque numa caminhada, entenda qual é o contexto. Eles estão no resort de luxo, esse povo eles estão caminhando no deserto sobre temperaturas de 60 graus ao dia e temperaturas negativas à madrugada. Uma pessoa que não pudesse andar, seria fácil de se ajeitar nesse processo ou difícil? Espiritualmente, na igreja de Cristo, é a mesma coisa, irmãos. Eu preciso entender que eu fui feito um rei, um sacerdote, uma nação santa, um povo eleito. E se eu quiser exercer esse ministério sacerdotal em Cristo Jesus agora, eu não posso mais ser um aleijado. Eu não posso ser aquele que fica, alguém vai me fazer algo bom, e quando fizer algo bom, daí eu vou poder andar. Olha só. Cristo veio e disse, não. Você está curado. Pega a sua cama e vai embora. Eu já colocaria uma vírgula, né? Põe fogo nela, que você ficou deitado nela há 38 anos. Agora anda, nunca mais deita, durma de pé. É isso. É esse paralelo que está sendo feito do compromisso de responsabilidade desses homens lá de trás conosco hoje. Eles intermediavam o relacionamento entre o povo e Deus. Nós, na aliança, na nova aliança, não intermediamos nada. Mas adivinhe quem são os responsáveis para levar essas boas novas aos outros. Adivinhe. Eu estou com 20 e poucos anos de igreja, irmãos. E eu estou cansado de ver filho reclamando de pai. Pai reclamando de filho, mulher reclamando de marido, marido reclamando de mulher. 99% das vezes os problemas são esses. 99% das vezes. Porque são esses muitas vezes dentro de casa também. Quantos de nós podem falar assim, não, tá difícil, vamos orar porque eu estou sendo perseguido pelo evangelho, eu estou numa nação estrangeira, levando a palavra de Deus e aqui é proibido. Quantos estão falando isso, irmãos? Pega um pastor que tem 10, 12, 15 anos de ministério, pergunta os gabinetes que ele já fez. Quantos foi porque a pessoa estava passando por um momento bíblico e quantos foi porque essa pessoa estava brigando por causa de doce, por causa de bala? Não podemos ser aleijados. Esse critério não cabe aos sacerdotes. Não podemos ser. Livro de João, não vou ler, né? Só vou citar. É esse texto que a gente falou sobre o tanque de Betesda. O texto continua em Levítico, dizendo que esse homem não poderia ter o rosto desfigurado. Algumas versões falam alguma coisa parecida, né? Nariz machucado, o rosto desfigurado. Desde aqueles tempos, irmãos, vocês sabem qual era a forma de identificação das pessoas? Desde aqueles tempos, e que não mudou em nada nos dias de hoje. Sabe qual era a forma de identificação? Eles não olhavam o pé da pessoa. Eles não olhavam a mão da pessoa. Não conferiam as digitais dela. Eles olhavam para
o rosto. Alguém desfigurado é alguém que em algum momento da sua caminhada perdeu a sua identidade, porque ela já não pode mais ser reconhecida. Hoje, as nossas ferramentas de internet, toda hora vai lá, reconhecimento facial. Daí eu vou lá, já sei como é que eu faço, né? Eu vou na janela, clarinho, iluminado, porque senão não reconhece, né? Daí você põe o celular, daí você lembra. Pediu com óculos ou sem óculos? Daí você tem que lembrar que se fizer com óculos ou sem óculos, vai dar diferença. Aí ele faz o reconhecimento facial. Alguém que tinha um rosto mutilado era alguém que perdia a sua identidade, porque ele não era mais reconhecido pelos outros, não era mais reconhecível pelos outros, até ter a sua nova identidade, de alguém que tinha o rosto mutilado. Então, até então, ele era conhecido por uma pessoa normal, e depois daquilo, ele era alguém que tinha o rosto mutilado. Tem N passagens que a gente consegue fazer um paralelo a respeito desse rosto também, irmãos, do que isso significa. Falei de Caim. Quando Deus adverte Caim, o que acontece com o rosto dele? Se descai. Esse é o texto. Quando ele é advertido por Deus, o pecado está na tua porta, ele está batendo, você tem força para resisti-lo. Ele dá todas aquelas respostas mal criadas para Deus, e o texto fala que o seu semblante se descai. Um sacerdote precisa entender quem é e ser reconhecível. Olha que louco. A gente sempre fala, né, que a nossa mudança não é exterior, a nossa mudança é interior. Verdade ou mentira isso? Verdade. A nossa mudança é interior. Mas não existe mudança interior que não produza uma mudança exterior. Uma mudança exterior não te muda nada por dentro. Não te muda. Não, agora eu vou parecer alguém que eu gostaria de ser. Então eu vou vestir a roupa dessa pessoa, eu vou ter o jeito dela. Isso não te muda. Agora, quando você é mudado por dentro, visivelmente você muda por fora. Então eu quero que você analise a sua vida, irmãos, porque é uma palavra muito indigesta. Muito indigesta para a gente ouvir. Qual tem sido a sua representação social? Qual é o seu avatar social? Quando você não está presente, como as pessoas lembram de você? Se todo mundo te lembra de uma determinada forma, talvez você seja dessa forma. E se essa forma não for boa? Você já parou para considerar que você pode não estar sendo reconhecido como um sacerdote? Como alguém que tem o dever e o direito de, não de interceder, porque não existe mais intercessores, mas de levar essa condição de salvação para as pessoas. Você não é reconhecido como isso? O texto continua. Braços e pernas desproporcionais. Algumas versões falam desproporcionais apenas. Em outras versões falam braços e pernas desproporcionais. A proporção, a simetria, ela é um dos elementos da estética. Os gregos falaram muito sobre isso. O que é a estética? O que é a beleza? O que é o belo? Existem N obras profundíssimas dissertando a respeito do assunto. E a estética, ela corrobora, ela necessita de vários itens para ser um completo padrão estético. E entre eles, a simetria. O que é simetria? Algo do tamanho de um lado, algo da mesma forma do outro. E a questão aqui não é beleza, é funcionalidade. Eu às vezes sigo umas páginas aí de maromba, né? Que aqui é maromba, né? Raiz, né? Aqui é das antigas. Percebe-se, né? O shape aqui de jogador de dominó não deixa enganar. E eu vejo aqueles caras que aplicam óleo nos braços. Não apenas eles ficam antiestéticos, desproporcionais, como eles ficam desfuncionais. Eles perdem a sua função original. Então, um sacerdote lá que fosse desproporcional não poderia servir. E entenda, tão duro o requisito era porque apontava para algo maior, não para eles, mas para os nossos dias. Alguém pode falar assim, mas tadinho de todos aqueles, todos quantos? A gente não sabe nem se teve alguém que precisou não ser sacerdote porque tinha essas condições, mas as leis estavam ali. Você entende o que está sendo dito? As leis estavam ali. Talvez não houvesse ninguém ao longo de toda a história para cumprir aqueles requisitos e deixar de ser sacerdote. Mas apontava para quem? Para nós. Tem um dedo desse tamanho na ponta do seu nariz apontando para tu, para mim, porque o texto que nós lemos é que nós somos feitos reis e sacerdotes. O desproporcional passa a ser disfuncional. O que tem sido desproporcional na sua vida? Tem gente que você conversa com a pessoa, pelo amor de Deus, gente.
Você fala, o que essa pessoa tá lendo? Quando a gente era mais novo, eu falo assim, tá lendo gibi. Mentira, porque quem lê o gibi é inteligente pra caramba. Quem teve hábito de ler gibi é gente, ó, crânio, porque o gibi trouxe o contexto de leitura e a pessoa continuou lendo, e todo mundo que leu bastante ficou uma pessoa da mente aberta. O que você tem sido desproporcional? Você vem para a igreja, você é daqueles que ora muito, talvez você precise ler um pouco mais a Bíblia. Talvez você é muito da leitura. Já pensou em acender a fogueirinha do Espírito Santo? Fogueirinha, uma palavra bem infeliz, né? Já pensou em se aquecer espiritualmente? Em buscar o poder de Deus na oração e o verdadeiro poder de Deus, não o poder que falam por aí? Talvez você não leia a Bíblia, talvez você não ore, talvez você seja um cristão nominal, que está no domingo ao culto. Talvez você seja aquele que precise ser convocado para o dia da Assembleia 6 de abril, porque você, se tiver passar uma borboleta na rua, já é o suficiente para você não vir ao culto. Porque qualquer motivo é suficiente para você não vir ao culto. Quando a gente pega uma pessoa do trabalho mesmo, aquele cara que é pedra 90, a pessoa fala assim, eu trabalho há 25 anos na empresa, nunca dei um atestado. Você acha que essa pessoa nunca ficou doente? Eu dei um atestado uma vez, eu caí do prédio 9 andares, daí eu quebrei a espinha, a cabeça, o braço, a perna, mas foi só 3 dias. No terceiro dia eu já fui trabalhar. Fala, rapaz, conheci vários assim. Anos e anos e anos nunca deram um atestado. Você acha que é porque ela nunca ficou doente? Se ela ousasse usar essa proporcionalidade de força de trabalho para a obra de Deus, ela seria uma pessoa equilibrada. Agora, se ela só usa para um lado, ela é desequilibrada, desproporcional e necessariamente disfuncional. Não funciona direito. Veja na sua vida onde você tem sido disfuncional, desequilibrado. E o texto continua, você fala, meu Deus, o negócio não acaba, né? Pois é, eu falei para vocês que era um texto difícil, né, da gente estar lendo. E o texto continua. Ele pega e fala que você não pode ter os braços desproporcionais, ou um homem que tenha pé quebrado ou mão quebrada. Aqui está muito claro, né? A pessoa de mão quebrada. Sidão quebrou a mão esses dias. Foi fácil trabalhar, Sidão? Precisasse defender a sua família contra um bandido ia ser fácil? Um urso pulou dentro da sua casa. Ia ser fácil? Quando você está com a mão quebrada, você perde a sua força de trabalho. Você não consegue mais produzir. Você não consegue fazer aquilo que lhe era devido fazer. Você não consegue exercer aquilo que você tem que exercer. É por isso, o pastor está aqui e sempre haverá chance dele tocar nesse assunto. Às vezes eu brinco, né? Ele conta umas histórias assim dos amigos dele, fala que medo, né? Quantos gabinetes que ele pode falar de problema de casais? 99% das vezes é a mesma coisa, né, pastor? Os casais é muito difícil imaginar qual é esse problema que vai parar nos gabinetes, né, irmãos? Ninguém está exercendo dentro do matrimônio as funções que deveriam exercer. Aí tem problemas. A família é a primeira célula da sociedade. Quando a família fraqueja, todo o resto da sociedade cai. Daí as pessoas acham que o problema é aquele cara que está lá em Brasília. Não que ele seja o santo, mas coloque um santo lá para ver se o problema dentro da sua casa mude. Não muda. E você quer que esteja um cara bem ruim lá. Porque quanto mais ruim ele for, melhor você parece aos seus próprios olhos. Então que ele seja bem ruim, como aquela população lá na cidade de Gadara. E quando aquele homem é curado, o pior homem da cidade já não existe mais. Agora ele está limpo, são, juízo volta à mente dele. Então agora todo mundo tem que olhar e falar assim, não, mas agora, peraí. Agora, se ele era o primeiro, eu devo estar no terceiro ou quarto lugar do pior da cidade, só que eu não era endemoniado e eu nem aparecia. Porque ele aparecia por todos nós. Existe um ofício dentro da sua casa, homem e mulher de Deus, porque o sacerdócio, ele precisa ser executado e ele precisa ser praticado em todas as áreas que Deus nos chamou para atuar. Eu não tenho como exercer um sacerdócio de pai, pelo simples fato de eu não ser o quê? Mas se eu sou marido, eu tenho um sacerdócio. As esposas têm um sacerdócio. Os pais têm um sacerdócio. Esses dias houveram, parece que a bruxa está solta, né? Um monte de denúncia de pastor caindo. Muitos com adultério. Muitos com adultério. Algumas pessoas que eu me senti muito porque tinha algum tipo de relacionamento, pessoas que me ajudaram em momentos muito difíceis da minha vida.
Só que outros tantos foram levantar a capivara do cara. Você sabe qual era o problema dele? Não era naquele dia um adultério. Tinha filhos e não cuidava dos filhos. Puxou, tá devendo pensão. Aí você pensa, né? Você deveria ser pastor, né? Tem pastor que está no segundo casamento? Tem. A pergunta é, deveria ter? O cara não cuida do filho. Teve um famoso aí, 16 meses de pensão atrasada. Exercendo ministério. Mão quebrada, irmãos. Não pode exercer ministério. E o texto continua, aquele de pé quebrado. Isso aí já aconteceu comigo, até hoje eu tenho sequela. Garotão jogando bola, corria, parecia pescoço de girafa, perna de chitara, corria feito o vento. Pisei em falso jogando no campo de areia. Torci o tornozelo. Até hoje eu tenho tornozelo fraco. Eu tenho que me policiar, às vezes descendo um degrau simples. Com certeza rompeu algum ligamento e eu não tenho toda a força do tornozelo. Nunca fiz um fortalecimento, nunca fiz uma fisioterapia. Aquele de pé quebrado não pode pisar firme. Você imagina a ideia, trazendo, irmãos, isso é uma pré-figuração do Velho Testamento, nós estamos no Novo. Você imagina um cristão que não pode pisar firme. O que está debaixo dos nossos pés? Não, eu sou muito santo, está debaixo dos meus pés é Satanás. Não, irmãos. Você não caminha sobre Satanás, você caminha sobre a palavra. A palavra é o seu chão. Ela é que te dá sustento muito mais firme do que esse chão que sustenta os nossos pés dentro da igreja, dentro da sua casa, dentro das ruas. Muito mais real, mais profundo, mais seguro, mais espesso. É a palavra de Deus. Um homem ou uma mulher que não pode pisar firme na palavra de Deus, ele vive trôpego, ele vive trupicando. E aquele que trupica não dificilmente é como 2 e 2 são 4. A pergunta é possível tirar todas as pedras do caminho para que eu não tenha mais chance de tropecar? Ao longo da vida, é possível? Aplanar os caminhos e deixar tudo liso e reto, como fizeram no terreno aqui do lado? Passaram a máquina, deixaram tudo limpo e reto? É possível na vida cotidiana isso acontecer? Então o que eu tenho que fazer? Aplanar o mundo ou fortalecer meu pé? É tão simples, irmãos. Quando a gente começa a trocar em miúdos, você fala, não, Deus ele não estava brincando, né? Deus não estava viajando. Deus sabia do que ele estava falando. Ele conhece a matéria-prima que ele tem, irmãos. Ele conhece quem ele comprou. E não só quem ele comprou, ele conhece por que ele comprou. Comprou porque se não tivesse comprado, estaríamos a passos largos para o inferno. Não a passos largos porque poderíamos ir ou não. A passos largos porque o inferno não tinha chego ainda. Porque já estávamos fadados a ele. Cristo não me salva porque eu sou bonzinho ou para me transformar em bonzinho. Cristo me salva porque eu estava já no inferno. Eu não ia para o inferno, eu já estava condenado. Essa é a condição. Cristo, quando morre no sacrifício na cruz, não me compra do diabo, me compra da morte, do pecado e da morte. Esse era o meu verdadeiro Senhor. As pessoas acham que eu pertencia, ou você pertencia a Satanás. Satanás não tem nem casa. O pecado e a morte eram o seu e o meu Senhor. Cristo morre e me compra do pecado e da morte. Agora eu sou dele. É óbvio que Satanás e o pecado e a morte se intercambiam e há intersecções ali, mas o meu dono não era Satanás. Esse não era o meu dono. E o texto continua, eu falei para vocês, né? 20. Ou que seja corcunda, ou anão, ou vesgo, ou que tenha sarnas e feridas purulentas. Não tá fácil essa manhã, né? O corcunda. Lembra a ideia de que você socialmente representava aquilo que Deus tinha feito no seu secreto? Alguém fisicamente saudável, na ideia das pessoas, não estou dizendo que era assim, estou dizendo como as pessoas viam, era a ideia de alguém que estava saudável porque tinha o favor de Deus. Alguém nos nossos dias corcunda, não é porque tem uma escoliose, porque é muito alto, tipo eu assim, e fica meio corcundinha, não. O que faz o homem ficar corcunda é o peso do pecado. Irmãos. Ele vai ficando cabisbaixo, e cabisbaixo, e cabisbaixo. Se ele ficar por assim muito tempo, aquela condição que era para ser momentânea passa a ser definitiva, e a pessoa se encorcova, como o texto diz. O anão, que absurdo, né?
Eu acho que é a única passagem na Bíblia que fala sobre anões, cara. Quem é o anão? Aquele que parou de... Um bebê não nasce anão. Ele não nasce desse tamanho assim. Ele não nasce piquititiquinho assim, daí ele vai e fica um anãozinho de 1,20 m de altura. Ele nasce normal. Em algum momento os pais começam a perceber que os meses passam, mas o crescimento em centímetros não vem. Que os anos passam e o crescimento em centímetros não vem. Então ele parou de crescer. Irmãos, aplica isso para mim e para a sua vida, irmãos. Quem é aquele que parou de crescer? Qual deveria ser a sua estatura? Porque a meta da estatura nós já temos. Nós temos que crescer até a estatura de quem? Do Felipe? Do pastor? A estatura é de Cristo. Nós paramos de crescer, irmãos. Anões na fé. Olha que absurdo. E um anão na fé não pode exercer o seu ministério, o seu sacerdócio. Fique tranquilo, vai comer pão. Se o seu problema é com a salvação, fique tranquilo, vai comer pão. Mas é só isso. Como se fosse pouco, né? Mas é só para isso que Deus chamou. Para ser um comilão da fé. Comendo um pão que você não teve participação alguma. Ou melhor, ninguém tem, mas há um intento, uma vontade de fazer algo, ainda que saibamos que essa dívida não pode ser paga. E o texto continua, aquele que seja vesgo. Que absurdo, né? Qual é a característica de alguém que tem o estrabismo? Os dois olhos focam no mesmo lugar? Sim ou não? Não. E o cérebro é que tem que se virar para juntar essa imagem. O cérebro que lute para juntar essas duas imagens com pontos focais diferentes. A Bíblia fala que o homem de coração dobra inconstante em todos os seus caminhos. Todas as vezes na vida que você tem olhos, ao invés de ter um olhar fixo, você está olhando para duas direções diferentes, você vai estar sendo falho. Só existe uma direção que um homem ou uma mulher de Deus precisa olhar. Todas as outras são consequências. Eu olho em Cristo e isso norteia o meu casamento. Eu olho em Cristo e isso norteia a minha profissão. Eu olho em Cristo e isso norteia as minhas finanças. Eu olho em Cristo e isso norteia o meu cuidado com a família. Todas as vezes que eu olho em Cristo e lá, eu olho em Cristo e cá, eu estou sendo falho. Analise-se o homem, julga-se o homem assim mesmo. Não é isso que Paulo fala para aqueles homens que deveriam estar se achegando à mesa durante a ceia do Senhor? Julgue-se o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do vinho. Mas julgue-se primeiro. Coloque a régua em você. Use a mesma medida que você tem para os outros, para tu. Ou você vai ficar todo o tempo contente de ter alguém pior do que você, perto de você? O problema é o meu marido, lógico. Porque se tirar o seu marido, aí o problema vira você. Então você quer que ele continue o problema para sempre. Ou o problema é minha mulher. É lógico, você não exerce o ministério, você está com a mão quebrada dentro do seu casamento, o problema vai ser sempre a sua mulher, os seus filhos. Você não sabe, eu ganho um pouco. Tem uma amiga nossa, lá de São Paulo, ela vem de família de comerciantes. Então os parentes dela, os pais, todo mundo é comerciante. E ela tem uma tia que faz faxina. Ela tem uma tia que é faxineira. E aí, todo mundo da família, quando precisa de um dinheiro emprestado, adivinha para quem que vai pedir? Adivinha. Eu dou um doce. Sorvete quente que vem com uma bexiguinha acima. Lembra dessa época? Hã? Vem um bonequinho de soldadinho em cima. Dou um doce desse para quem adivinhar? Para faxineiro. Então o problema não é quanto a pessoa ganha, né? É a pessoa ter uma visão do que ela está fazendo e de como ela está fazendo. Deus está dizendo bem claro, aquele que é vesgo, que tem pontos em dois lugares, não pode ser sacerdote. E aqui ele vai para sarna, doenças de pele. E a mais famosa dessas doenças de pele que nós conhecemos, qual é na Bíblia? A própria lepra. Vocês lembram da passagem de Naamã? O chefe do exército? Ele tinha qual doença? Lepra. A lepra era visível para todas as pessoas e para o exército dele? Vocês acham que era? Com certeza não era. Ele não poderia exercer a profissão dele, o trabalho dele, o ofício dele. Como é que ele fazia para ser o chefe do exército e ninguém sabia que ele tinha lepra? Escondia. Ele escondia, por certo. Colocava a armadura por cima, talvez estava sempre de manga comprida no verão, e assim ele escondia a sua lepra. Não é esse o processo de cura que o Senhor Jesus propõe.
Não é esse. Peguem toda a escritura. Não é esse. A mulher que achou que poderia devagarzinho tocar na hora do manto de Jesus e ser curada, quem me tocou? De mim saiu virtude. Ele expôs a mulher, porque o processo de cura passa por exposição. É por isso que uma igreja bíblica, quando alguém falha e peca, isso acontece com mais rotina do que se pareça. É necessário uma exortação aos moldes bíblicos. É necessário uma disciplina bíblica, porque isso gera cura. Aqueles que tinham essa doença não poderiam ser curados enquanto tivessem com ela escondidos, como Naaman. Aí, quando ele assumiu que tinha doença, aí ele pegou e foi curado diante da palavra que Deus tinha derramado, né, sobre aquelas pessoas. E nenhum homem que tenha algum defeito dentre os descendentes dos sacerdotes Arão se aproximará para apresentar as ofertas queimadas do Senhor. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois tem defeitos. 22. Comerá do pão do seu Deus santo, tanto santíssimo como santo, mas não entrará além do véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Lembra, eu falei que eu estou comentando sobre sacerdotes. Esse texto, o capítulo inteiro fala sobre sacerdotes e sumos sacerdotes. Gente, é bem pesado esse texto, porque as obrigações desses homens, eles eram muito sérias. Eles representavam o povo, e hoje nós somos a prefiguração daqueles homens. Ou melhor, aqueles homens eram a prefiguração da gente. É algo muito sério. Ser cristão é algo muito, muito, muito sério. Aqui está falando de um véu em que eles não poderiam passar. Traz para a linguagem do Novo Testamento, irmãos. Quando Jesus morre, o véu se rasga. Ele, o livro de Hebreus nos fala que ele é o sumo sacerdote. Nós podemos entrar, nos achegar confiantemente diante de Deus. Mas essa linguagem fala de um nível não de salvação, volta a frisar, mas de intimidade. Pensa comigo, irmãos. As pessoas, quando falam de pecado, e já vai voltando a sua Bíblia lá para 1 Pedro. Eu já estou me encaminhando para o fim. 1 Pedro 2,9. Se não exigir... Vou falar com bastante prudência. Em não existindo a possibilidade de se perder a salvação, como muitos creem, como eu mesmo creio, pelo meu ponto de fé, tira isso. Ninguém aqui está correndo qualquer tipo de risco de se perder a salvação. Não existe mais a chance. Jesus veio aqui e não há mais possibilidade para você que, caso ache que tem a possibilidade. Então, esse medo você não tem mais. Amém? É só uma figura para você pensar. Não tendo mais essa possibilidade de se perder a salvação, você se tornaria mais crente ou menos crente? Pudesse fazer o que você quisesse. Matar, roubar, prostituir, mas no final o céu estava garantido. Você se tornaria mais crente ou menos crente? Reflita. Reflita sobre isso. Reflita. Porque todo que peca não perde a salvação. Nesse contexto também, é o contexto que eu estou explicando. Por minha convicção própria também é o que eu creio. Mas você perde intimidade. E a intimidade não se recupera. Não a velha. Você vai ter novas intimidades. Aquele tempo que você ficou afastado do Senhor, você não recupera. Aquela intimidade, aquela amizade, aquele conforto, aquela segurança, aquela ausência de medo, porque quando você está bem com Deus, você passa a não ter mais medo. É a primeira característica de quando você está bem com Deus, você não tem medo. Não é que você não tem problemas, você não tem medo. Você perde. Qualquer um aqui que em algum momento da vida, e todos nós, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, teve um momento da sua caminhada, o pé quebrado. Não pôde pisar firme. A questão é, quanto tempo durou esse pé quebrado? Minutos? Horas? Dias? Meses? Anos? Essa é que é a questão. Todos nós, em algum momento, pisamos em falso. A questão é por quanto tempo pisamos em falso. Voltando, 1 Pedro, para a gente finalizar o objetivo que se tem. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Para... O texto continua. O texto não parou aí. Para... Ele tem uma funcionalidade. Povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tem um motivo pelo qual ele morreu por você. Tem esse motivo. E agora eu quero te convidar
a ser ousado na sua vida. Estava ontem compartilhando com o pastor. Cerca de 95% dos cristãos nunca tiveram oportunidade de conduzir alguém a Cristo. 95% dos cristãos nunca tiveram oportunidade, não tem oportunidade, não tem gente, né? 95% dos cristãos nunca tiveram oportunidade de conduzir alguém a Cristo. Levar a uma igreja, chamar para uma reunião de oração, compartilhar um texto bíblico, compartilhar uma oração, dar um conselho bíblico, a tal ponto daquela pessoa conhecer a Cristo pela misericórdia e graça através da sua vida. 95% dos cristãos nunca fizeram isso. Significa que tem 5% de cristão trabalhando bastante, irmãos. Ou Jesus está tendo que converter pessoas como converteu Paulo. Ele mesmo vai lá e converte a pessoa. Derruba no chão, faz para fazer ela olhar para cima. Porque só tem 5% de gente que já teve essa experiência na vida. E se a gente contasse os que estão aqui dentro, rapidamente a gente saberia quantos são, porque a matemática não mente. Os números, a numerologia matemática, ela sempre se mantém. Você foi salvo, eu fui salvo, com um propósito muito claro, para anunciar para os outros aquele por quem eu fui salvo. E, encaminhado para o fim, eu sempre achei esquisito o povo de Israel não ter uma postura evangelística. Ainda que eles não tivessem as boas novas completas, eles tinham uma grande parte da revelação da boa nova. Eles tinham a revelação de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus justo, de um Deus perfeito, de um Deus que amava a família, de um Deus que era capaz de curar. Eles tinham a visão de um Deus que libertava escravos, que libertava os cativos. Eles tinham a visão de um Deus que viria um Messias em algum tempo para cumprir uma obra e fazer da terra um lugar perfeito. Eles tinham essa visão. E eu nunca tinha conseguido entender o porquê eles não faziam isso. Eu achava que eles não tinham que evangelizar. Eu vou falar, vou deixar gravado aqui, mas eu não vou abrir não, por questão de tempo. Isaías 42, verso 6 diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Isso é um texto profético que nos atinge hoje, mas atinge o leitor original. Isaías 49, sim, ele diz: muito pouco é que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Existem vários paralelos entre Velho e Novo Testamento, e existem paralelos no Velho Testamento do comportamento do povo de Israel com os povos vizinhos. Lembre-se, Deus estava se relacionando com um povo que tinha costumes que não tinham aprendido com ele. Para finalizar mesmo, irmãos, a circuncisão, que era o corte e a retirada do prepúcio do homem, era um costume que Deus não inventou para o povo judeu. Existiam paralelos nos povos vizinhos. Só que a diferença para os povos vizinhos é que o jovem, quando entrava na puberdade, ele era circuncidado para exercer o sacerdócio dos deuses pagãos. Quando ele entrava na puberdade, ele era circuncidado porque era o processo de entrada naquela religião para ele adorar e ser um sacerdote do Deus pagão. O que Deus pede para o povo dele para que circuncide os jovens quando entrem na puberdade? Ou ao nascer no seu 8º dia? Porque Deus estava dizendo: meu povo é meu sacerdote desde quando nasce. Desde quando nasce. E a prova disso, Jeremias 9, 26 diz assim: justamente com os egípcios, os edomitas e os amonitas e os árabes, todas essas nações costumam circuncidar os homens, como os israelitas. Mas, se os israelitas não me obedecerem, lá no fundo do coração, sua circuncisão é apenas uma cerimônia qualquer, como a desses outros povos. Deus circuncidou aquele povo ao 8º dia, porque ele estava dizendo: desde sempre vocês são meus sacerdotes. Em Cristo Jesus. Se aqueles bebês... Pode ficar de pé. Eu já finalizei. Se aqueles bebês no Velho Testamento precisavam esperar até o 8º dia, no instante perfeito em que você nasce em Cristo, o seu coração é circuncidado e você se torna um sacerdote do Deus vivo na terra. Com direitos de um sacerdote, pão, à vontade, você nunca vai passar fome, entenda isso como uma linguagem espiritual. Sua salvação em Cristo
ela é real, efetiva e suficiente. Mas se você não tiver as qualidades descritas, duras ao Velho Testamento e muito mais duras ao Novo, você não vai poder se alimentar desse pão, mas não vai poder ministrar esse pão. Vai poder ver o véu, mas não vai poder atravessar através dele, ir através dele. Vai poder continuar aqui, mas fraco, insuficiente e inoperante enquanto cristão. Que o Espírito Santo nos mostre o peso que é ser um sacerdote do Deus vivo. Amém? Vamos orar.